do que o coração está cheio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar esse refrão do salmo tão bonito para meditarmos esta palavra de Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Vamos cantar. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Caros confrades do sacerdócio do ministério, queridos jovens desta maravilhosa Escola Santo André, tem sido uma bênção para nós, sempre foi uma bênção para cada um de nós, a Escola de Evangelização Santo André, principalmente para os nossos jovens. No reflorescer dos nossos jovens, vocês fazem parte. Isso não tem nem palavras para expressar aí a nossa gratidão à nossa paróquia pela Escola de Santo André da nossa cidade. Então, um agradecimento especial por promover esses encontros, esses momentos importantes para cada um de nós. É graça de Deus que nós recebemos todas as vezes. Caros filhos e filhas, nós somos discípulos e discípulas do Senhor e devemos ser com o coração cheio do Evangelho. O Evangelho ele nos provoca, o Evangelho ele nos motiva, o Evangelho ele nos coloca nesta estrada que estamos percorrendo ao longo dos domingos antecedentes,
onde permanece nos colocando diante de Jesus, esse período de formação catequética, esse período de formação missionária para cada um de nós. Jesus está orientando os seus discípulos e está nos orientando. Então, os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, são convidados a viver esta atitude de transparência, uma atitude de sinceridade no nosso modo de agir, no nosso modo de servir. É preciso ter em mente aí que nós estamos numa esfera civil, onde estamos comemorando o período do Carnaval, mas daqui 3 dias nós iniciaremos um período de mudança de vida. Daqui 3 dias nós vamos iniciar um período de mudança de vida, um período de vigilância, um período de conversão. Daqui 3 dias. E com a celebração na quarta-feira de cinzas. Por isso, meus queridos, à luz da palavra de Deus, nós devemos nos perguntar então, o que preenche o nosso coração? O que preenche o nosso coração? Aquilo que nossa boca testemunha é a verdade de Jesus? Ou somente é a minha verdade? São perguntas que nós podemos fazer no dia de hoje. Por isso, o livro do Eclesiástico, através de várias alegorias, nos oferece aí um conselho muito prático, um conselho muito prático, um conselho sensato, útil, que nos lembra aí os ensinamentos do Evangelho da semana passada. Não julgar alguém apenas pela primeira impressão. Não julgar alguém apenas pela primeira impressão. E aí ele vai utilizar de várias imagens. A imagem da peneira, que revela as impurezas do trigo, a imagem do forno, que testa a qualidade do vaso, a imagem do fruto, que revela a qualidade da árvore. Então são alegorias que nós ouvimos. Por isso o autor sagrado ele nos ensina que o tempo do convívio, o tempo da escuta das palavras, revelam a verdade ou revelam a mentira que há no íntimo de cada coração. Por isso nós podemos perceber que o seguimento a Jesus é o meio para que tenhamos uma vida plena. O seguimento a Jesus é o meio e nos reserva para nós e para toda a humanidade tudo isso. A mentira e a falsidade nos conduz à morte. A verdade conduz à vida plena. Qual desses caminhos eu devo escolher? Qual desses caminhos eu devo percorrer? Em um mundo cada vez mais aí perdido na prática da mentira e de notícias falsas, a audaciosa atitude de anunciar o Evangelho, anunciar Cristo ressuscitado, por meio de uma vida cristã coerente, por meio de uma revigorosa fé, nos ajuda a construir aí uma vida nova, comunidades novas, que caminham com esperança, com coragem para a vida eterna. Por isso, as palavras que ouvimos no Evangelho de hoje estão situadas no final do discurso do Sermão da Planície, que nós já estamos ouvindo já faz algum tempo. Jesus dirigiu aos seus discípulos essas analogias, essas recomendações, e dirige a cada um de nós também muitas recomendações, a ajudar-nos no nosso discernimento, na nossa caminhada, que nos levará a escolher qual caminho nós devemos seguir. Por isso as imagens alegóricas, elas são diversas para nós hoje. Um cego tentando guiar outro cego, o discípulo bem informado igual ao mestre. Outras alegorias, o cisco no olho do irmão e a trave que há no nosso, e a árvore que é conhecida pelos seus frutos. Vejam, a fruta tirada da planta, que pertence por último às ações que brotam do coração, ações do nosso coração que são vistas como bem, como tesouro bom ou como tesouro mau. Por isso são reflexões importantes para nós, minha gente. É uma reflexão de conversão, principalmente diante dos fariseus, dos mestres da lei, e mais ainda para os discípulos de Jesus. Vejam, os fariseus, eles estudavam cuidadosamente as leis, eles observavam escrupulosamente os seus mínimos detalhes.
apesar disso, não entendiam nada do propósito verdadeiro da lei, que era a salvação de Deus. A eles faltava esse conhecimento do amor, minha gente. Faltava o conhecimento do amor, faltava o conhecimento da misericórdia divina. E os discípulos, apesar de presenciarem essa demagogia dos fariseus, corriam o risco de viver essa mesma situação. Por isso, diante da fama que estar próximo de Jesus causava, qualquer discípulo poderia viver como uma máscara de incoerência, como uma máscara de dissimulação, de falsidade. A cegueira, a hipocrisia afirmada por Jesus pode ser de dois tipos: aquela de quem ainda não descobriu suas próprias sombras e defeitos, porque está focado demais em apontar os erros dos outros. Ou pior ainda, pode ser a hipocrisia de quem enxerga seus próprios pecados, mas se nega a reconhecê-los e prefere dissimuladamente varrê-los aí para debaixo do tapete. Debaixo do tapete, enquanto faz propaganda, enquanto alardeia aí os pecados do próximo. São dois tipos. Nós temos que cuidar para não passarmos por essa experiência. Vivemos numa sociedade onde milhares ou milhões de pessoas nas redes sociais se apresentam como guias, os grandes influencers digitais por aí, influencers, coaches, escritores de autoajuda, que muitas vezes só estão interessados em enriquecer materialmente. Desculpa falar, mas eu acho que é isso. Veja, à luz dessas leituras de hoje, o Evangelho indica 5 preceitos, os meios para nós discernirmos o verdadeiro do que é falso. Então, o verdadeiro mestre é aquele que apresenta os valores do Evangelho, é Jesus. Isso com o seu testemunho de comunhão, com o seu testemunho de união, com o seu testemunho de fraternidade, com o seu testemunho de diálogo. O falso mestre manifesta intolerância. O falso mestre é intolerante, falta de transparência. O falso mestre é hipócrita, é autoritário, causa divisões, causa conflitos. Existe o bom mestre e o falso mestre. Jesus utiliza de uma palavra que é dura para nós, nos causa impacto. Hipócrita, ele vai dizer: hipócritas é a atitude de querer ou pretender enganar o próprio Deus. E são aqueles que estão sempre apontando as falhas dos outros para nos condenar, mas se negam a ver os seus próprios erros, se negam a ver as suas próprias falhas. Hipócrita é aquele que fala mal dos outros sem se perguntar se aquilo que detesta nos outros, como vaidade, egoísmo, frieza, não está dentro do seu próprio coração. Esse é o hipócrita. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que dá bom fruto. O verdadeiro discípulo de Jesus, não apenas em palavras ele dá bom fruto, mas também em obras de misericórdia. Obras de misericórdia. Por isso se faz necessário aí um caminhar íntimo, e é o que vocês estão fazendo. Um caminhar íntimo ao coração de Jesus, que é manso e humilde. Adentrar nesse coração, a fim de que a sua graça nos ajude a abrir o nosso coração a este bem, a esta graça. Minha gente, para que a nossa vida interior não se converta em uma árvore seca, com frutos aí mirrados, secos e amargos, nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos reconhecer a graça de Deus na nossa vida, reconhecer a sabedoria de Deus, a sabedoria do Filho de Deus, que nos ensina a tirar a trave do nosso olho, a trave que nós carregamos nos nossos olhos, a fim de nós termos condições aí de ajudar os nossos irmãos e irmãs a tirar o cisco dos olhos deles. Essa é a meta. Essa é a meta. Que possamos cada vez mais perceber que o caminho com Cristo não é um caminho tão fácil. O ministério enraizado da pessoa de Jesus Cristo não é fácil. Exige renúncia, exige sacrifício, exige aí um comprometimento nosso. Interessante que vocês estavam caminhando por aí com essa pedrinha nos pés, né?
Tem umas grandes aqui, meu Deus. Eu achei que ia falar para mim que era uma pedra tão pequenininha, por favor. Eu vi que você falou. Uma coisinha bem minúscula. Foi difícil? Incomodou? O caminho é assim. Vão surgir pedras grandes, pequenas e até um pouco maiores, mais rochosas. Vão surgir. Vão surgir sim. Eu estou dizendo, não vou tapar o sol da primeira. O que importa é como se segue. O que importa é seguir decididamente. O que importa é, como diz São Paulo, é conservar o mundo. Conservar o mundo da nossa história. As pedras vêm para nos incomodar. As tempestades vêm para nos desestabilizar. Mas o discípulo de Jesus, ele não se perde nessas distrações. Ele concentra-se no bom centro. Então que tenhamos essa coragem, minha gente. Ao sairmos daqui, temos a certeza de que precisamos sim seguir os rumos da nossa história com Jesus, com Ele à nossa frente, com Ele mostrando o caminho certo da nossa vida. Que tenhamos essa coragem, que tenhamos essa felicidade interior. Felicidade interior. Feche seus olhos um pouquinho, vamos meditar nessa palavra que quer ressoar nos nossos corações, a nos dar coragem e esperança para peregrinarmos neste mundo, para seguirmos os passos do nosso Senhor Jesus. Ele que é todo amor, Ele que é misericórdia e compaixão. Ajude-nos a ser misericordiosos. Ajude-nos a ter compaixão do nosso próximo, a amar os nossos irmãos e irmãs, a amar os que são nossos. Amém. Vamos ficar em pé e vamos juntos professar a nossa